Saúdo a você com a paz de Cristo, que a mesma esteja em nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Hoje vou apresentar, nós vamos ler aqui na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 7, sobre os 144 mil. Nós vamos ler aqui no verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selamos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui 4 anjos têm o poder para fazer danos à terra e ao mar. Mas antes de acontecer estas coisas, esses 4 anjos significam o tempo que a porta da graça vai se fechar. Mas antes que a porta da graça se feche, vai haver o selamento dos servos de Deus. Então, aqui no verso 4, continue a leitura. Então ouvi o número do que fora selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil vai ser selados antes que a porta da graça se feche. A questão que eu quero trazer aqui é o seguinte, que muitos ficam afirmando que os 144 mil são um número simbólico, enquanto aqui diz que é somente 144 mil. Aqui está bem claro. Outros afirmam que vai se salvar somente 144 mil pessoas a partir do ano de 1844 para o final. Mas isto não significa nenhuma dessas duas coisas. Aqui, quando fala 144 mil, está falando realmente literal. Mas será? É só os 144 mil vai se salvar de 1844 para o final? Nós vamos ver depois. Mas eu quero agora falar ainda dos 144 mil. A respeito dos 144 mil, nós vamos aqui ler em Romanos capítulo 11, do verso 1 em diante, que diz assim, sobre o povo de Israel: porventura, pois, terá Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como está perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procura matar-me, e procura tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram o joelho diante de Baal. Verso 5. Assim, pois, também, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Portanto, Deus não rejeitou o povo de Israel. Portanto, nesse tempo da graça, a última obra de evangelização na terra, o remanescente vai ser os 144 mil selados de toda a tribo de Israel. Um povo literal, que vai ser os líderes que vai levar a mensagem para o mundo inteiro. E através da sua pregação vai se converter milhares de pessoas ainda. Onde está escrito isso? Nós vamos ver a continuação de Apocalipse 7. Aqui no verso 9 diz assim: depois que o profeta João viu os 144 mil, 12 mil de cada tribo, literal, um número literal, 144 mil, ele viu
de todas as nações, olha só, de todas as nações, vou ler aqui. Apocalipse capítulo 7, e o verso 9 diz assim: depois destas coisas, depois que João viu o número literal dos 144 mil, ele viu o quê? Vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Verso 13. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se veste de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Verso 14. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou então a grande tribulação ainda não passou, ainda está no futuro. Esta grande multidão que vai se salvar será pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos. Aí está para o futuro. Muitas pessoas não entendem a interpretação da Bíblia, não entendem a Bíblia e pensam que a grande multidão são pessoas do passado. Mas aqui está bem claro. Só o leitor entender que a grande tribulação está no futuro, ele entende que essa grande multidão é pessoas do futuro, que vão se converter através da pregação dos 144 mil. Portanto, os 144 mil é um número literal. E no mesmo período dos 144 mil vai estar a grande multidão, que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, nações, línguas e povos. Portanto, aqui é bem claro, não há mistério. O Apocalipse é uma revelação para todos, aquele que quer receber a instrução do Espírito Santo. Então, concluindo, fica bem claro, esta é a mensagem de Deus para nós. Os 144 mil, um número literal. E a grande multidão, que ninguém pode contar, de todas as nações, no mesmo período dos 144 mil. Que Deus abençoe a todos e que possa cada dia estudar mais a Santa Palavra de Deus para compreender as profecias finais para este tempo. Amém.